Fala pessoal, tudo certo? Então agora nós vamos realizar o nosso primeiro projeto aqui, tá? Esse projeto a gente vai analisar os dados quanto a algumas startups, tá? A gente vai fazer uma análise de startups que se tornaram unicórnios. E a base de dados que nós vamos usar, ela está aqui disponível para download, tá? Eu deixei até o link aqui, esses são os dados da Kaggle. E o que que tem nesses dados, só para vocês entenderem, tá? Aqui eu vou falar de unicórnios. Para quem não conhece, o termo unicórnio é uma empresa que atingiu um valor de mercado aí de 1 bilhão de reais, tá? Então é uma startup, né, que surge ali com um produto inovador e com o tempo ela atinge ali o valor de mercado de 1 bilhão de reais e essa nomenclatura ela se torna um unicórnio, tá bom? Então você deve ter ouvido bastante aí de unicórnios em algum noticiário, alguma notícia falando, né? E essa base de dados tem aí o valor de várias empresas que atingiram o valor de 1 bilhão de dólares. E qual que é a ideia? A gente analisar esses dados e verificar ali como que está esse ranking global aí de unicórnios pelo mundo, tá? Então você vai fazer o download aqui, ó, dessa base de dados lá no site da Kaggle. Depois você vai fazer a importação aqui para o seu ambiente. Você vem aqui, ó, clica aqui em Upload e faz a importação dela aqui no seu ambiente. Ó, aqui já está para mim a base de dados em CSV. Beleza? E vamos aí pôr a mão na massa, tá? Então vamos lá, vamos importar as libs que a gente vai estar utilizando aqui no nosso ambiente. Então, para eu ganhar um pouquinho de tempo, eu vou importar as de sempre, né? NumPy, Pandas, Matplotlib. A diferença é que eu vou importar esse warnings, tá? O que é o warnings? É para eu ignorar alguns avisos, tá? Que eu acho um pouquinho chato. Toda hora ele fica me dando alguns avisos, então eu vou passar esse filter ignore aqui, tá? Então faz a importação aí rapidinho ou qualquer coisa acessa o link aqui para você pegar a solução. Depois eu vou ler os dados, né? Então eu vou criar aqui uma variável chamada base de dados. A base de dados vai receber o PD, read CSV, né? E eu vou passar como parâmetro o arquivo que está ali. A gente fez ali o upload para o nosso ambiente, tá? Então, ok, vai ser esse Startups 2021 End. E depois eu vou verificar a dimensão dele, né? Então, eu vou chamar a base de dados ponto shape. Então, o que aconteceu aqui, ó? Fiz a leitura desse arquivo CSV, certo? Tá aqui, ó, Startups 2021. Passei o base de dados ponto shape. Quer dizer o quê? Que essa base de dados tem 936 linhas com 8 colunas, tá? Então a gente pode verificar aqui os primeiros registros, né? Os primeiros registros. Então eu vou chamar aqui, ó, base de dados.head. Vamos dar uma olhadinha, né? E ó, os nossos dados. Então a gente tem esse Unamid 0 aqui, que provavelmente é o ID, né? A gente tem a companhia, que se tornou aqui um unicórnio, né? Então você vê a SpaceX, né? Que é bem famosa aí por enviar foguetes ao espaço. Nós temos aqui o valuation dessa empresa, quanto que ela vale de mercado. Então dá uma olhada, a SpaceX vale 100 bilhões, né, de dólares. Quando ela se tornou unicórnio, então dá uma olhada, a SpaceX se tornou unicórnio em 2012. O país que ela pertence, qual cidade que ela está alocada, qual indústria, né? E aqui alguns investidores que pertencem a essa companhia, né? Então é uma base de dados aí bem legal, né? Se a gente chamar aqui, ó, base de dados.coms, a gente pode verificar todas as colunas existentes, né? Nessa base de dados. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear essas colunas, tá? Renomear, que aí eu vou deixar ela abrasileirada aqui, vamos dizer, tá? Então eu vou chamar aqui o comando rename, só que aqui eu vou ter que passar o parâmetro columns, né? Rename
columns. Então, eu vou abrir um dicionário e aqui dentro eu vou passar todos os parâmetros. Então, para eu ganhar um tempinho aqui, eu já tinha feito essa parte. Daí a gente ganha um tempo, tá? Então, o unit vai virar o ID, company empresa, o valuation vai virar o valor, aqui a data de adesão, país, cidade, setor e os investidores, tá? E também eu vou passar o parâmetro in place igual a true, que eu vou aplicar essas mudanças na base de dados origem, beleza? Então eu já fiz a renomeação e depois eu vou verificar o tipo da informação, né? Que é importante você sempre verificar o tipo da informação, ó. Vou chamar base de dados.info. E aqui vamos dar uma olhada, ó. A coluna ID está no formato inteiro, tá? A empresa está no formato objeto, então ele é um nome. O valor, a gente já tem um probleminha, ó. Ele está no formato objeto. Só que o valor, ele é um número, certo? Então a gente vai precisar formatar essa coluna aqui para a gente arrumar. A data também, ó, é um formato objeto, certo? Ó, data que ele integrou. Então a gente não consegue manipular porque está no formato objeto. Então a gente precisa mudar essa coluna e essa daqui. País, cidade, setor e investimento, eles são valores o texto, né? Então eu não preciso mexer nada. Só que o info, ó que legal. Ele fala que nós temos 936 registros, né? Do 0 até o 935. Nós temos 8 colunas, o nome, o tipo, e aqui a gente também tem se tem um campo não nulo, né? Se a gente analisar, ó, a gente tem alguns campos nulos aqui, certo? Ó, que aí seria interessante a gente chamar um comando aqui, ó, base de dados, ponto snu, né? O snu vai me retornar o quê? Ele me retorna um valor booleano dentro das linhas, se aquele campo é nulo ou não. E depois eu posso passar um sum para verificar quantos campos nulos eu tenho ali, ó. Então, ó, dá uma olhadinha, ó. Cidade eu tenho 15, investidores eu tenho um campo nulo, tá? Então, aparentemente não é algo que vai interferir aí no nosso processamento, tá? Se eu quiser fazer uma visão gráfica disso, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso chamar o CNS, o heatmap, posso passar a base de dados, ponto, snu, ponto, sum. Quer ver? Aí ele vai me dar uma visualização gráfica mais bem legal. Aqui eu acho que eu não vou ter que passar o sum, vou ter que passar o snu direto. Isso. Vou pôr um ponto e vírgula aqui no final para anular essa mensagem que está aparecendo aqui, que não é legal. Certo? E aqui eu também posso fazer o seguinte, ó. lt.figure, fig size, vai ser igual ao que? Eu vou querer uma largura de 15 por um tamanho de 6, né? E vou chamar o plt.title, analisando os campos nulos, né? E ó que legal, já deu uma carinha diferente, né? O que isso quer dizer? Que aqui eu defini um tamanho, então eu mudei o tamanho do meu gráfico. E o título eu coloquei aqui, ó, analisando o campo nulos. Eu chamei o heatmap, né, que é o mapa de calor. Então, onde tem um pontinho branco é onde eu tenho campos nulos. Então, se eu tivesse vários pontinhos brancos aqui, é onde eu teria campos nulos na minha base de dados, né? Aqui, ó, tenho a cidade e o investidor. Então, eu só tenho pontinhos nulos aqui, tá? Eu acho que eu consigo retirar também esse carinha aqui do lado, ó. Acho que é o Cibar. Deixa eu ver se é o Cibar. Eu vou passar um false. Vamos ver se ele retira. Retirou, tá vendo? Então aí eu tirei aquela barrinha ali de escala. E aqui eu posso ter uma visão gráfica bem legal de campos nulos aí na minha base de dados, tá?
Então, é uma forma mais visual de você poder analisar. É a mesma coisa, só que aqui você analisa de outra forma. Beleza? Então, para não ficar muito grande esse vídeo, pessoal, eu encerro aqui e a gente continua no próximo.